Imagine chegar ao fim da sua vida e descobrir que tudo o que você acreditava estar certo estava errado, que as escolhas que você fez, as atitudes que tomou e o caminho que trilhou estavam levando você direto para um destino de sofrimento eterno. E o pior, sem volta. A verdade é que muitas pessoas vivem sem se dar conta do perigo espiritual em que estão. O inferno não é um conto para assustar crianças, nem uma metáfora simbólica. Ele é real, e a Bíblia nos dá avisos claros sobre quem está caminhando para a perdição. Será que você, ou alguém que você conhece, pode estar entre essas pessoas? Hoje, vamos revelar 8 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, estão a caminho do inferno. Você precisa ouvir esses avisos. Mas antes de começarmos, deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé e abrir seus olhos espirituais. Os orgulhosos e soberbos. O orgulho foi o primeiro pecado do universo. Foi por orgulho que Satanás caiu do céu, e é por orgulho que muitos serão separados de Deus para sempre. A Bíblia nos adverte severamente contra a soberba, pois ela nos faz acreditar que não precisamos de Deus. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu, cheio de arrogância, orava exaltando suas próprias obras. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Mas o publicano, em humildade, apenas dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus foi claro ao dizer que somente o publicano saiu justificado diante de Deus. A soberba endurece o coração e impede o arrependimento. Ela nos faz rejeitar conselhos, menosprezar os mandamentos e ignorar as advertências divinas. O destino dos orgulhosos está selado, a menos que se arrependam. A Bíblia afirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você conhece alguém que se acha superior, que rejeita Deus por se considerar autossuficiente, ou que simplesmente se recusa a admitir seus erros, saiba que a soberba pode estar levando essa pessoa a um caminho sem volta. O orgulho fecha portas no mundo e, pior ainda, fecha as portas do céu. Os mentirosos e enganadores. A mentira pode parecer algo inofensivo para muitos, mas para Deus, ela é um pecado grave, digno de condenação eterna. A Bíblia diz claramente que os mentirosos não herdarão o reino dos céus e que o próprio diabo é o pai da mentira. Desde o início, a mentira tem sido usada para afastar as pessoas de Deus. Foi assim no Jardim do Éden, quando Satanás enganou Eva com palavras torpes, torcendo a verdade para levá-la à desobediência. E é assim até hoje. Muitos vivem no engano, manipulam a verdade e mentem para obter vantagem, sem perceber que estão caminhando para a perdição. A palavra de Deus declara: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Pense nisso. Quantas vezes a mentira destruiu lares, amizades e até mesmo igrejas? Quantas vidas foram prejudicadas por enganos, fofocas e promessas falsas? E não estamos falando apenas das grandes mentiras. Pequenos enganos, falsidade no coração, manipulação. Tudo isso tem o mesmo peso diante de Deus. No livro do Apocalipse, está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso significa que não há espaço para o engano no reino de Deus. Quem vive na falsidade, quem engana os outros e quem se recusa a andar na verdade, precisa urgentemente se arrepender. Agora, avançamos para um grupo que enfrenta um destino semelhante: os imorais e impuros. Os imorais e impuros. Vivemos em tempos onde a imoralidade é normalizada. O que antes era visto como errado, hoje é defendido como liberdade. Mas Deus não muda, e sua palavra continua afirmando que os imorais e impuros não herdarão o reino dos céus. A Bíblia nos adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A impureza não se limita apenas a atos físicos, mas também ao que permitimos entrar em nossa mente e coração.
Jesus disse: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso significa que o pecado não começa na ação, mas no pensamento. E hoje, com o fácil acesso a conteúdos imorais, muitos têm se deixado levar, sem perceber que estão comprometendo sua alma. Os imorais são aqueles que vivem na prática constante do pecado, sem arrependimento. Adúlteros, fornicadores, aqueles que alimentam desejos impuros e colocam o prazer acima da santidade. Todos esses estão em um caminho perigoso. A palavra de Deus é clara. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde, com enxofre. Esta é a segunda morte. Mas há uma esperança. Deus está pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem verdadeiramente e abandonam o pecado. Os assassinos e violentos. A vida é sagrada para Deus. Desde o princípio, Ele deixou claro que não devemos tirar a vida de outra pessoa. O sexto mandamento diz: não matarás. E essa ordem não mudou. Mas será que esse mandamento se aplica apenas àqueles que cometem homicídios? A resposta é não. Jesus ensinou algo ainda mais profundo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão será réu de juízo. Isso significa que o ódio, a raiva e o desejo de vingança também nos tornam culpados diante de Deus. Muitas pessoas podem nunca ter tirado a vida de alguém, mas vivem consumidas pelo rancor. Guardam mágoas, desejam o mal ao próximo e até mesmo praticam violência verbal e emocional. A Bíblia diz: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele. Além disso, vivemos em uma sociedade onde a violência é exaltada. Filmes, jogos e até mesmo músicas promovem ódio, vingança e desprezo pela vida. Muitos se acostumaram com isso e não percebem que estão alimentando algo destrutivo dentro de si. Deus julgará todos os que praticam violência, seja física, emocional ou espiritual. Mas aqueles que se arrependem e abandonam esse caminho podem encontrar redenção e uma nova vida em Cristo. Os idólatras e feiticeiros. A idolatria sempre foi um dos pecados mais condenados por Deus. Desde o Antigo Testamento, Ele alertou seu povo sobre os perigos de adorar falsos deuses. No entanto, a idolatria não se limita apenas a imagens e esculturas. A Bíblia nos ensina que qualquer coisa que colocamos acima de Deus se torna um ídolo em nossas vidas. Isso pode ser dinheiro, fama, status, relacionamentos, vícios, ou até mesmo nosso próprio ego. O apóstolo Paulo nos adverte: porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A idolatria cega as pessoas e as afasta da verdadeira adoração. Elas passam a confiar mais nas riquezas do mundo do que em Deus, colocam seus desejos acima da vontade divina e vivem para agradar a si mesmas. Outro pecado frequentemente associado à idolatria é a feitiçaria. O mundo está cada vez mais envolvido com práticas ocultistas, astrologia, consulta a espíritos, simpatias, tarô, rituais. Tudo isso pode parecer inofensivo para muitos, mas a Bíblia condena essas práticas. Não se ache entre vocês ninguém que faça passar pelo fogo o seu filho ou filha, nem que pratique adivinhação, nem prognosticador, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos. A feitiçaria é uma porta para a ação do maligno na vida das pessoas. Muitos entram por curiosidade e acabam presos em laços espirituais profundos. A idolatria e a feitiçaria levam o coração humano para longe do verdadeiro Deus. Mas ainda há tempo para se arrepender e abandonar esses caminhos. Os cínicos e zombadores. Vivemos em uma época onde a fé é frequentemente ridicularizada. Muitas pessoas tratam Deus, a Bíblia e tudo o que é sagrado com desdém, como se fossem meros contos ou superstições. Mas a palavra de Deus nos alerta que os zombadores não ficarão impunes. A Bíblia diz:
Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Os cínicos e zombadores não apenas rejeitam a fé, mas também incentivam outros a fazerem o mesmo. Eles riem dos que creem, fazem piadas sobre a palavra de Deus e promovem um estilo de vida que desdenha da moral e dos princípios bíblicos. A Bíblia nos adverte: nos últimos dias virão zombadores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Essas pessoas se sentem superiores, acreditam que a fé é coisa de gente ignorante e que não há consequências para suas palavras e ações. Mas um dia, cada um prestará contas diante de Deus. A zombaria contra as coisas sagradas é perigosa porque endurece o coração e afasta a pessoa da verdade. Muitos já ouviram a palavra, mas preferem rejeitá-la porque se tornaram frios espiritualmente. No entanto, Deus ainda oferece misericórdia àqueles que se arrependem e buscam a verdade, os que rejeitam a salvação. Entre todos os pecados que uma pessoa pode cometer, nenhum é mais fatal do que rejeitar a salvação oferecida por Jesus Cristo. A Bíblia é clara: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O plano de Deus para a humanidade sempre foi dar a todos a oportunidade de se reconciliarem com Ele. Mas há aqueles que ouvem o Evangelho e, mesmo assim, escolhem ignorá-lo. Eles desprezam o sacrifício de Cristo, recusam a graça de Deus e insistem em viver segundo suas próprias vontades. A palavra nos alerta: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? O inferno não foi criado para os homens, mas para Satanás e seus anjos. No entanto, aqueles que rejeitam a Deus escolhem, por conta própria, um destino separado dele. Jesus advertiu sobre isso na parábola do banquete, onde muitos foram convidados para a festa, mas recusaram o convite. O resultado? Foram deixados de fora e perderam sua chance de entrar no reino de Deus. Se você está ouvindo esta mensagem, isso significa que Deus está dando mais uma chance para você ou alguém que você conhece. Não endureça seu coração, porque um dia será tarde demais. Se você chegou até aqui, provavelmente essa mensagem mexeu com você. Talvez você tenha se identificado com algum dos grupos mencionados, ou conheça alguém que esteja nesse caminho. Mas há uma boa notícia: ainda há tempo para mudar. A Bíblia nos ensina que Deus é rico em misericórdia e está pronto para perdoar todo aquele que se arrepende. Não importa o passado, não importa os erros cometidos. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que ninguém precisa ser condenado. O inferno não é o destino inevitável de ninguém. Deus, em seu amor, nos oferece um caminho de salvação através de Cristo. O que você precisa fazer? Arrependa-se, reconheça seus pecados e peça perdão a Deus. Creia em Jesus. Aceite que Ele morreu e ressuscitou para te dar vida eterna. 3. Viva uma nova vida. Abandone os pecados e siga os ensinamentos de Cristo. Não ignore este aviso. A eternidade é real e a escolha está em suas mãos. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário dizendo qual parte mais impactou você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe sua vida e te guie no caminho da salvação.